Oi pessoal, a crítica de hoje é sobre o filme A Hora do Mal, que está em cartaz nos cinemas e é um filme que, bem, se o terror tem como objetivo último causar medo, eu vou te dizer que há muito tempo eu não vi um filme que me deixava com tanto medo. Tanto na hora que eu estava assistindo, que ele constrói um clima aterrorizante, angustiante, quanto, eu confesso, antes de dormir eu fiquei meio medrosinha. Essa é uma história real. Aconteceu bem aqui na minha cidade. Muitas pessoas morrem de formas estranhas nessa história. Mas não vai achar notícia sobre isso. Porque as crianças saíram de casa, ninguém tirou elas de lá. Ninguém obrigou. O que você está vendo que eu não estou? Deixa eu ver. Pra onde você foi? Tem alguma coisa muito errada acontecendo. E é engraçado porque eu tô com 28 anos, né, gente? E desde os 12 anos eu não tenho essa sensação com um filme, que foi quando eu vi O Exorcista e Psicose, que foram os dois filmes que me deram essa mesma sensação de A Hora do Mal. E é um filme muito interessante porque, ao mesmo tempo que ele tem essa construção cuidadosa da tensão, essa atmosfera muito bem calculada, os enquadramentos são perfeitos, assim, milimetricamente calculados, soam muito naturais na tela. Ele tem também um bom uso da trilha sonora, que não é aquela coisa de jumpscare, susto toda hora, não, que a gente está acostumado a ver nos filmes de terror. Ele é até muito silencioso, muito escuro, coisa que eu geralmente não gosto em um filme, mas aquilo tudo vai te colocando com calma, de uma maneira lenta e bem sutil, numa atmosfera que, por envolver crianças principalmente, acaba sendo muito aterrorizante. Primeiro porque, quando eu comecei a assistir ao filme, ele fala então de um grupo de crianças que às 2h17 da madrugada saem de casa e somem, e todos são alunos de uma mesma professora. E esse mistério, então, é o ponto central do filme. Estamos falando de 17 crianças da mesma turma. Quero saber o que aconteceu naquela sala. Por que só a turma dela? Por que só a dela? Eu amo aquelas crianças. Só que ele é muito interessante porque ele consegue me remeter um pouco ao Flautista de Gremlin, que é um conto bem antigo, que também falava de crianças desaparecidas, e é bem pesado, né, se você for parar pra pensar. Então, assim, é um mote perfeito para um filme de terror, e até porque ele tá na nossa memória coletiva já há bastante tempo, né? Desde que a gente é novinho, a gente é ensinado. Então, esse quê de conto de fadas macabro me agradou muito nesse filme. Ele conta a história pelo ponto de vista de 5 personagens diferentes, e os pontos de vista vão se intercalando e vão deixando tudo ainda melhor construído, melhor calculado. E aquele mistério vai te prendendo ao mesmo tempo que você começa a ter medo. E quando a explicação vem e vem aquele até característica de sátira, né, de um humor mais perverso, misturado com um terror mais explícito, um pouco, não é um dos filmes mais sanguinolentos, não. Ele vem de um jeito que te aterroriza demais. Eu, pelo menos, eu vi gente falando que esse filme tem que é até de comédia nesses minutos finais, e eu não achei não, eu fiquei morrendo de medo o tempo todo. Até porque envolve coisas que estão muito bem na minha cabeça em termos de dar medo. Ele representa temas como o abuso infantil, ele aborda também como que os professores, a perseguição à ciência, à educação e ao conhecimento se dá pela figura dos professores, que são também figuras humanas e falhas. Ele mostra o senso de coletividade de uma sociedade, né, de uma comunidade em busca de um objetivo. Ele mostra o abuso policial, mas tudo isso de uma maneira que se entrelaça muito bem, que acaba deixando tudo muito arrepiante. Não é assustador de você levar susto toda hora, não, embora venham sustos, mas é aterrorizante porque aquilo vai sendo construído na sua cabeça e depois vai ser até difícil tirar. Eu, pelo menos, não quero rever esse filme tão cedo, pelo menos. Ai, ai. Quando a Sofia me convidou pra gente assistir a este filme, eu já pensei, olha, eu detesto filme de terror, do sangue pelo sangue, da trilha sonora que toda hora,
aquela coisa. E eu amo, né? De filmes escuros. Ah, o que está acontecendo? Eu nem sei o que está acontecendo, nem estou enxergando nada. Essas coisas eu não gosto. Mas desde que A Hora do Mal começou, me chamou a atenção. Por quê? Nos é jogado, logo de cara, um enigma, nos é jogado algo que a gente precisa entender por que aconteceu, e vai se desenhando na forma de suspense, que eu amo. E aí eu fico tentando entender a cada dado o que aquilo tem a ver com o todo, como é que aquilo vai acabar, qual a conclusão que vai chegar. E confesso que para esse meu acompanhamento facilitou muito cada hora a história ser mostrada da perspectiva de um personagem. Porque, por exemplo, você via uma cena, aí parava naquela cena, começava a perspectiva de outro personagem, e aí você vai entender o porquê que aquela cena parou por ali, o que aconteceu depois quando entrou outra pessoa, enfim, você vai, você mesma tecendo isso que a Sofia falou, de uma coisa tá ligada à outra. Também, né? E aí, quando a coisa vai num crescendo para culminar na solução, eu fiquei um pouco decepcionada, porque, interessante, eu penso que só eu que no cinema que pensei isso. Eu fiquei um pouco decepcionada, porque assim, aí veio a questão do terror, aí veio aquela explicação atribulada, uma coisa em cima da outra. Tinha lógica? Tinha. Era uma história bem construída? Era. Mas entendeu que eu vinha pensando no suspense, e aí, para esse suspense chegar no fato X, a pessoa X, eu precisava de ter um conhecimento anterior a algumas coisas que eu não tinha. Mas, afora isso, eu recomendo demais. É um filme que vale a pena você sair da sua casa, ir ao cinema para assistir. Agora eu vou falar uma coisa, eu discordo de você. E que bom, né? Porque a arte, ela, assim como o filme tem várias perspectivas de personagens, a arte também se abre para múltiplas interpretações. Eu penso que esse final, que a minha mãe achou que realmente ele não explica o que vem antes disso, para chegar nesse final, os personagens que surgem e tudo mais, ele trabalha muito mais com o arquétipo, com o medo que a gente já tem no nosso imaginário coletivo até, e até por isso ele é tão arrepiante. E eu acho que ele abre a possibilidade de uma nova franquia, mas de uma maneira inteligente. Não é de esgotar ao máximo as possibilidades de uma franquia já existente. Ele abre... É porque, gente, é tanta genialidade, é tão interessante, que não cabe num filme só. Então vai para um próximo filme. E que funciona, funciona. Funciona. Então você tem razão nesse sentido. Então é isso aí, pessoal. E você, o que você achou de Hora do Mal? Ficou com medo? Ou, como a minha mãe preferiu o suspense, o que você achou? Conta pra gente. Deixe seus comentários, se inscreve no canal, dá seu like e um grande beijo e até! Até a próxima!